meditando na Palavra de Deus, com o tema Estar em Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Está em mim e eu em vós, como a vara em si, não podem dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E também, em outra versão, continue unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido na planta, assim também vós só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Estar em Cristo significa ter uma união profunda e transformadora com Jesus, indo além da crença intelectual para uma nova identidade de nova criação, onde se experimenta o novo nascimento, perdão dos pecados e uma vida de comunhão, obediência e dependência do Espírito Santo, resultando em uma mudança de coração, desejo e propósito, com uma visão eterna e não terrena. Está escrito também, contextualizando, em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nova identidade e criação torna uma pessoa uma nova criatura, com nova natureza, deixando o passado para trás e vivendo uma vida transformada por Cristo, baseando em 2 Coríntios 15:17. União e habitação. O Espírito Santo passa a habitar no crente, sendo o Espírito Santo Deus, a terceira pessoa divina. Quando uma conexão viva e pessoal com Jesus Cristo. 1 Coríntios 6:17. Vemos então essa conexão de uma nova criatura com o Espírito Santo vivendo dentro desta pessoa. Por isso se torna uma nova criatura, uma nova natureza, tendo Deus dentro de si. E essa essência, esta virtude divina, passa a você ser uma nova criatura, podendo fazer milagres, porque Cristo está em ti. União e habitação. O Espírito Santo passa a habitar em você. Isto é uma confirmação de que você está em Cristo, como membro do seu corpo, vivendo sua vida, mas membro do corpo. Isto dá uma visão espiritual de um grande corpo com milhares e milhares de membros, que são pessoas convertidas em Cristo, que passa a ser a nova criatura, tendo como cabeça Jesus Cristo. 1 João 15:4-7 fala desta experiência, que se você não estiver neste corpo, não estiver em Cristo, você não pode dar fruto, porque é uma vara que está desgarrada do caule, desgarrado da origem, das raízes, e faz com que esta pessoa seque e não tenha vida em si mesmo, porque falando em vida, nós vemos que Jesus Cristo está em nós e nós passamos a ter vida e vida com abundância. E a salvação e perdão, quando essa pessoa passa a estar em Cristo? Aceitar Jesus significa aceitar o sacrifício. E sacrifício de uma pessoa
divina que se prontificou a vir a este mundo para perdão dos pecados, e estas pessoas que são justificadas em Cristo passam a ter salvação, onde a sua dívida do pecado é cancelada. Isto é por fé, porque a pessoa, quando aceita Jesus, ela ainda tem a natureza do pecado, porém esta natureza é mortificada pela palavra, pelo sangue e pelas virtudes do Espírito Santo em sua vida. E você é visto por Deus como justo, através da justiça de Cristo que está em você. Isto está em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, e em Romanos e em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Vejamos, Romanos 3 a 26. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Isso fala da humanidade em geral, antes de conhecer a Cristo Jesus e antes de aceitar a Jesus. 24. Mas pela sua graça, quer dizer, pela manifestação de Jesus Cristo, sem exigência de nada, para que nós viéssemos a pagar por sacrifício próprio, mas ele foi sacrificado por nós e sem exigir nada. Deus aceita todos por meio de Cristo, sendo que Jesus salva. Versículos 25 a 26. Deus ofereceu a Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse por meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Então as pessoas passam a receber este perdão dos seus pecados pelo ato de fé, pela fé em Jesus. Deus quis mostrar livremente, Deus quis mostrar com isto que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem nele. Deus é longânimo em amor. Deus, ele demora, porque ele tem paciência de tolerar os pecados da humanidade, mas ele está dando oportunidade para que esta humanidade possa reconhecer os seus erros e aceitar este plano da salvação em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5, 21 está escrito: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade dele. Então Deus colocou a culpa espontaneamente de todos os nossos pecados, levando como um símbolo ali na cruz do Calvário para perdão. E agora ele pede: vivamos de acordo com a vontade de Deus. Por isso que devemos estar em Cristo, porque nós devemos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, fazendo com que a nossa transformação de caráter, o poder de Cristo, o capacita a viver uma vida diferente, suportando o pecado desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, buscando agradar a Deus, conforme Gálatas 2 e versículo 20. Comunhão e dependência, esta é a proposta, ter comunhão e dependência. Comunhão é conversar, ter diálogo com Cristo, e dependência é falar, fala que teu servo ouve, e começar a agir. É um relacionamento vivo e contínuo, cultivado pela oração, pela sensibilidade do estudo da palavra de Deus e obediência, dependendo dele para a força e direção, conforme João 15:5. Participação nas bênçãos, você participa de todas as bênçãos espirituais, sendo escolhido, adotado
e santificado por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13, 3 a 14. Como se vive em Cristo, aceitar Jesus como Salvador e Senhor pessoal. Novo nascimento pela obra do Espírito Santo. Você fica dependente do Espírito Santo. E com tudo isso em você, você se arrepende, abandona o pecado, faz a confissão de que é pecador e que tem agora uma vida nova com Deus e vive uma vida de oração e palavra, cultivando um relacionamento diário, vivendo os mandamentos de Cristo, renunciando, colocando a vontade de Cristo acima de tudo. Então, tudo isso nós vemos como essência de estar em Cristo e você pode ser também participante disso, aceitando a Jesus e dando liberdade a estar com Cristo na tua vida. Deus em Cristo os abençoe em nome de